Olá, você que é seguidor do Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. Estamos começando a Expressão no Ar e retomando a Expressão no Ar com um tema que está hoje na boca da população, mais uma greve de ônibus aqui na capital amazonense. Para discutir conosco esse assunto aqui na nossa live, os jornalistas Kleber Oliveira. Oi, Kleber. Hello. E também Valmir Lima. E aí, Valmir? Bom dia. Boa tarde, né? A gente tem alguma explicação para mais essa greve dos rodoviários que reclamam de um lado, sindicato dos patrões, dos donos de ônibus, falam sobre outra situação também. Justiça também dá a sua pitada de manifestação com decisões. Como é que está tudo isso aí para aquele cidadão que é quem paga o transporte público e fica muitas das vezes aí à toa na nossa cidade, em paradas de ônibus cheias por aí? Bom, Patrick, tem uma série de problemas aí nessa greve, né? Primeiro é a desobediência a uma decisão judicial que dizia que o Sindicato dos Rodoviários deveria não realizar a greve, e eles insistiram e decidiram pagar a conta, não é isso, Kleber? Exatamente. Inclusive, Valmir, o presidente do sindicato, o Givanci Oliveira, deu uma desculpa assim meio esfarrapada, né, para desobedecer à justiça. Ele disse que desobedeceu porque os empresários também desobedecem à justiça. Quer dizer, é um erro justificando o outro, né? Mas nesse caso, o presidente do sindicato tem razão, né? Sim, As sim. empresas sistematicamente desobedecem à justiça, desobedecem à lei, desobedecem às autoridades e tratam a população com desprezo, né? Com um serviço muito ruim. Os ônibus não têm horários fixos, os horários não são cumpridos. A gente vê aí as garagens cheias de ônibus. Hoje estava 30% dos ônibus circulando, mas a gente sabe que nunca tem 100% da frota circulando como deveria. Só visitar uma garagem dessas pela manhã que você vai ver no horário de rush, no horário que as pessoas estão indo para o trabalho, tem muito ônibus na garagem. Segundo o presidente do sindicato, 50-50. 50% trabalhando, 50% parado, de acordo com ele, né? Uhum. Agora, e as autoridades aí? Como é que vocês veem o papel das autoridades nessa situação? Aí a fiscalização do transporte de passageiros é da prefeitura, né? A prefeitura tem que ir para cima e exigir a manutenção do serviço, né? Em primeiro lugar, a SMTU tem que fiscalizar e tomar uma decisão. Tem que cobrar das empresas também, como bem disse o Valmir, que elas cumpram o que está no acordo, né? A gente está acostumado a ver sucessivos embates jurídicos envolvendo sindicatos rodoviários e empresas que não se resolvem nunca, né? Um puxa para o seu lado, outro puxa para o outro, e a greve de ônibus se sucedem, a justiça não manda prender ninguém, multa, não cobra multa, e o usuário que paga o pato disso tudo. Falando em usuário, vamos dar uma olhada como é que ficaram aí as paradas de ônibus aqui em Manaus. O Atual fez alguns registros nessa manhã. Dá uma olhada só. Aí começando com o T1. Na Constantino Neri, né? O terminal. Tinha mais polícia do que ônibus aí. Ônibus, né? Aí na Constantino Neri a gente verifica, olha a quantidade de gente ali. Essa é a mesma foto, mas de um ângulo diferente. O mesmo local, aliás. Aí, continuando pela Djalma Batista e Constantino também, dá uma olhada só, as pessoas com o braço cruzado, esse jovem aqui um pouco mais adiante. Outra fotografia aí também, as pessoas ficam desanimadas, né? Porque primeiro já perderam seus compromissos. Aí é um tipo de abrigo que não tem nenhum abrigo. Só tem aí o sinal de que é um ponto de ônibus. Parada de ônibus sem abrigo, né? Sem abrigo, exatamente. Essa é aquela foto que a gente puxou um pouco mais para o seguidor. E aí dá uma olhada só, Constantino Neri. Parada central ali, uma porção de gente. E olha esse senhor aí, ó, demonstrando cadê o ônibus, olhando assim em busca do ônibus dele, né, do coletivo dele. Então é isso aí que a gente hoje registrou, que no meio de tudo isso fica uma população solta, quer dizer, sem ninguém ali para defender essa população. Patrick, tu tiveste uma discussão hoje de manhã com o presidente do sindicato, o Givanci de Oliveira. A gente foi ouvir o Givanci, né, para que, como o papel do jornalista é esse, é ouvir o outro lado, né? Alguém está fazendo uma manifestação, quem está fazendo a manifestação? Sindicatos rodoviários. Nós fomos levar o microfone para ele, para que ele dissesse por que está acontecendo isso.
Mas o Givancy, na minha avaliação, ele já veio atacando, chamando a imprensa de corrupta, dizendo que blogs só olham o lado de empresários, e a gente estava do lado dele, dando voz a ele. Só que quando a gente perguntou aquilo que o internauta estava perguntando, nosso seguidor, o seguidor dizia o seguinte, Valmir Kleber, por que, já que querem fazer uma manifestação, os rodoviários, por que ao invés de tirar ônibus, evitar ônibus sair da garagem e prejudicar a população, não faz a catraca livre, ou seja, não prejudica a população. Foi aí que ele se irritou e acusou, fez um monte de coisas, que eu não era homem para fazer essa pergunta, por exemplo, ao prefeito, e eu disse para ele que eu era homem sim, tanto é que estava fazendo para ele, e que se a gente encontrasse o prefeito, a gente claro que faria o prefeito. E a justificativa dele é plausível, né, Patrick? Os rodoviários realmente não podem fazer catraca livre, porque isso configura apropriação indébita, uma vez que os veículos não são de propriedade dele. Né? Só quem pode determinar esse tipo de coisa é realmente a Prefeitura de Manaus. Foi o que ele explicou, mas a maneira como ele explicou, o ataque, aquele negócio de vir para cima, de intimidar, que não ficou legal. Né? Se o Givancy esperava, Valmir, que a gente ia recuar, ia colocar o rabinho entre as pernas, como a população entende, a gente não fez isso. Então a gente, com todo respeito, a gente encarou e continuou lá, esperando que ele falasse mais alguma coisa. Mas o interessante é que o irmão dele é vereador, né? Da cidade de Manaus, né? E ele deixou bem claro aí, o Givancy, que ele não está ali defendendo a população, e sim os rodoviários. Então a gente, quando insistiu nisso, mas a população é que paga a passagem do ônibus, consequentemente paga o salário do rodoviário. Consequentemente, é patrão, a população, o povo, é patrão do rodoviário. E aí ele se irritou de novo, mas enfim, a gente deixou ele falar e dar aquela explosão dele, que quem conhece o Givancy sabe como é que ele é, né? Mas a gente não arredou o pé não, a gente insistiu nesse nosso ponto de vista. Agora, Patrick, na minha avaliação, essa greve ela favorece muito as empresas, né? Como o presidente do sindicato disse que tinha 50% da frota circulando, isso é uma maravilha para as empresas. Né? Então, com 50% da frota, eles estavam transportando a população de forma ali. Eu acho que o mesmo número de usuários com menos ônibus. O mesmo número de usuários, porque o usuário ali ele vai se apertar ali dentro dos ônibus para chegar ao trabalho, né? Então, é uma população que não tem muita opção, não tem a opção, né? Porque você parou os ônibus, não tem outro transporte público, né? Só se for o táxi ou o mototáxi. E aí, a população é obrigada a se espremer dentro desses ônibus. Então, as empresas de ônibus não perdem nada com isso. É um jogo ali, a greve é um jogo que favorece muito mais as empresas do que o próprio sindicato ou a população. Pois é, nós perguntamos a ele até quando vai essa greve, porque depois dessa confusão da manhã, ele reuniu os jornalistas na sede do sindicato para falar sobre o andamento dessa greve e também dizer que vai continuar. E aí os jornalistas disseram e perguntaram a ele, questionaram ele, mas, presidente, quando é que para essa greve? Ele disse que quando tiver um reajuste de 4%. Porque é aquela situação do ano 18, ano 19, né? E ele disse que quando se as empresas fizerem um aumento de 4%, ele na hora encerra a greve. Essa foi a condição dada por ele, a única condição por sinal. Inclusive a reação da Justiça do Trabalho, Patrick, agora de manhã, em relação à desobediência civil, foi aumentar o valor da multa, né? 200 mil, Que havia determinado R$30 mil por hora de paralisação, aumentou para 200 mil e bloqueou R$95 mil de bens do sindicato dos rodoviários, né? Até para ressarcir o erário público aí desse prejuízo. Pois é, o fato, Valmir Kleber, é que a greve continua e que as pessoas agora, nesse horário, saindo para almoçar, muitas na escola, estão tendo dificuldade também nessa situação. Final de tarde vai ser outro sufoco, né? Na volta para casa, geralmente os ônibus trafegam muito lotados e com menos ônibus nas ruas, esse sufoco vai ser maior. Pois é, e o rodoviário, ele tem razão em fazer essa greve. Agora, o que a gente critica é como fazer uma greve e não prejudicar a população. Outra coisa, como já foi colocado aqui pelos jornalistas Kleber Oliveira e Valmir Lima, e a punição aos empresários do setor do transporte, não é? Parece que não tem uma punição para eles. Pois é, o que a gente percebe é que a justiça ela tem um lado, né? Ela pune severamente os rodoviários quando fazem greve. E imediatamente. Mas não pune o
empresário, né, que desobedece, inclusive, os acordos coletivos firmados dentro da Justiça do Trabalho. Não tem bloqueio de bens dos empresários para obrigá-los a pagar o que devem aos rodoviários, né? Os empresários que devem, não só aos rodoviários, devem pagamento de taxas para a prefeitura, devem IPVA para o Detran, para o governo do estado, né? Pagamento de IPVA não paga. Então, tem uma série de irregularidades praticadas por essas empresas que não saem do sistema, né? A gente viu aí as últimas licitações que foram feitas para o transporte coletivo. Essas empresas totalmente irregulares não podiam participar. As empresas que estavam no sistema não podiam participar da licitação. O que elas fizeram? Criaram empresas novas e aí transferiram os ônibus para essas novas empresas, com a mesma sede, os mesmos funcionários e os mesmos ônibus, ganharam a licitação de novo e estão aí, né? Fazendo a mesma coisa que se faz há mais de 20 anos no sistema de transporte de Manaus. Então, não tem punição para elas, o poder público não cobra, a Justiça do Trabalho é branda demais, né? E aí os rodoviários, quando fazem a greve, são punidos severamente pela Justiça do Trabalho. É uma injustiça isso. Agora, claro, a greve prejudica somente a população de Manaus. E isso, muito. Aí a gente tem que cobrar, não só da Justiça do Trabalho, mas também do poder público, né, que tome providências, porque o transporte é ruim, as empresas não pagam o que devem aos rodoviários, né, e a população sofre no final. É quem mais sofre, né, Cleber? Exatamente. Muitos problemas aí a gente viu hoje, ó. Teve mais um problema que a gente vai pedir agora para a Tami colocar para a gente, que além dessa dificuldade na greve, pessoas já com demoras e mais demoras no ônibus. De manhã a gente perguntou das pessoas nas paradas de ônibus, quanto tempo você está aguardando? 1h30 era a resposta, meia hora, 50 minutos e por aí vai. Mas ainda teve ônibus que deu problema, ônibus com pane mecânica. Dá uma olhada só no vídeo aí da nossa equipe. Esse ônibus aqui, da Djalma Batista, ele quebrou. O motorista não soube explicar o horário que ele quebrou, mas disse que já chamou a empresa. Abandonou o local lá. É a parada de ônibus, cheia de passageiros que já enfrentaram o problema dos rodoviários nessa manhã e agora enfrentam o problema desse ônibus com pane mecânica aqui na Djalma Batista. Pois é, isso foi na Djalma Batista, quer dizer, o cidadão já estava esperando pra caramba o ônibus, que demorou, e nesse caso aí, quando ele pega esse transporte público... Problema. Isso é recorrente, né? Ônibus com pane mecânica é recorrente em Manaus, diariamente você tem esse tipo de problema, e é mais difícil ainda porque você pegar outro veículo, que já vem lotado, é um sufoco em dobro, né? É isso. Obrigado, Valmir Lima, obrigado, Cleber Oliveira, e aguarde aí uma próxima parte da gente. A gente está voltando agora com esse programa, que é um programa que reúne uma certa polêmica, né? Não tem hora para entrar, não. Ele pode entrar agora de manhã, agora à tarde, quem sabe à noite também, mas sempre do lado da sociedade, do lado da lei correta, do lado do trabalhador. Esperamos que você esteja aí do outro lado, continue nos seguindo e lembrando a você que os vídeos já publicados pela equipe do Atual no Facebook e também no YouTube podem ser vistos novamente na TV Atual. amazonasatual.com.br/TV Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.